Bom dia, meus alunos. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como criar tabela, né? Tabelas em um banco de dados. Então, para esse vídeo aqui a gente vai usar de exemplo um banco de dados de livraria, tá? Onde a gente vai criar 3 tabelas. Uma para armazenar os dados do livro, outra para armazenar os dados dos autores dos livros e outra tabela para armazenar os dados das editoras dos livros, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma base de dados chamada livraria aqui, certo? E deixar esse banco de dados ativado, tá? Vou executar aqui. Tá criado. Vou dar um refresh aqui. Então, como vocês podem ver, não tem nenhuma tabela aqui ainda nesse banco de dados. Então, a gente vai criar a estrutura da tabela com o comando create table. Eu vou pegar aqui a sintaxe para vocês darem uma olhada. Vou deixar isso aqui para vocês no Classroom depois. Então, esse daqui é a sintaxe, certo? Para criar uma tabela. Então, eu vou copiar aqui, vou criar a tabela de livro, para vocês darem uma olhada. Então, a gente vai dar um nome para a tabela, geralmente é no plural, letra minúscula, tá? Então, livros. Aqui vem os parênteses. Primeiro campo tem que ser a chave primária. A chave primária é um campo da tabela que identifica unicamente um livro. Geralmente é um valor que começa em 1 e vai aumentando de 1 em 1, mas isso pode ser definido depois aqui no Create Table ou depois com a alteração da tabela. Se vocês quiserem eu fazer de modo gráfico, depois eu explico como que faz. Mas toda a tabela tem que ter uma chave primária, tá? No caso da tabela de livros, ela é simples, tá? Então eu vou chamar aqui de ID. O tipo de dados inteiro. Se esse valor desse campo pode ser nulo ou não, isto é, você pode ficar sem informação, né, sem um dado esse campo aqui na tabela. Então, como é chave primária, ela é sempre not null. Se eu quero que automaticamente sejam incrementados os valores dela, sem eu mesmo fazer isso na mão, né, colocar os valores manualmente para ela, para não ter o risco de colocar coisa duplicada, eu vou usar aqui o auto incremente, tá? Vou escrever aqui auto incremente. E ela é a chave primária da minha tabela, certo? Então, é aqui tranquilo. O que mais que um livro eu tenho? Eu vou colocar o título do livro, varchar de 80, também não pode ser nulo, não faz sentido um livro não ter título. Número de páginas do livro, também vamos deixar como not null. A data de lançamento do livro, quando que o livro foi lançado, vou colocar um date. Esse aqui pode ser nulo, às vezes não sabe qual que é. A data por padrão vai ficar nula. O preço que eu paguei no livro, quer dizer, o preço de venda do livro, né? Então aqui é um decimal, 9,2, 9 casas decimais com 9 dígitos com 2 casas decimais. E aqui o autor, que é um número inteiro, eu já vou explicar porquê. Também é not null. E o preço aqui, not null também. E o código da editora, int not null. Certo? Então aqui está a nossa tabela de livros. Certo? Então, esse autor e essa editora, elas são chaves secundárias, elas vão vir da tabela de autores e editoras respectivamente depois. Mas por enquanto a gente vai criar elas separado para não ficar tão complexo, né? Vou dividir o vídeo em duas partes, que a gente só vai criar as tabelas e depois a gente faz a integridade, né? Liga as tabelas, aqui elas não estão ligadas ainda porque só tem uma. Então eu vou executar aqui. A tabela foi criada. Para eu saber se está tudo certo com essa tabela, eu uso o comando desk. E o nome da tabela ele vai mostrar para mim a estrutura da tabela aqui. Então vocês estão vendo aqui, tem os campos, o tipo de dados, se permite inserir valores nulos ou não, quem é a chave primária, o valor padrão, quando você não insere nada para aquele campo, aqui está tudo nulo. E aqui é que esse campo aqui é auto incremento, certo? Então, no próximo vídeo a gente continua, tá? Vou
encerrar esse aqui para não ficar tão longo, tá? E no outro a gente continua daí a criação das tabelas e falando sobre o Create Table.